Sinto te dizer, mas você está pensando que sua empresa vai dar certo só porque você tem um produto top, você está muito enganado. Antigamente até podia ser um pouco de verdade isso, se tivesse que assistir TV, era poucas opções que você tinha. Você podia assistir Globo, basicamente. Se eu tivesse que comprar um leite condensado, seria o leite moça que você ia comprar. Se você quisesse comer um hambúrguer, chega, não vou mais fazer merchan, não fui pago para isso, então logo depois da vinheta eu vou te mostrar algumas coisas que hoje você também precisa pensar, além do produto, com o mesmo foco e afinco e vontade que você pensou no desenvolvimento do seu produto. Fala meu povo, meus empreendedores favoritos. Se você não me conhece ainda, eu sou Daniel Nigli, eu sou empreendedor e fundador aqui do canal Luz Câmera Empreenda. Se você quiser ver vídeos toda semana com dicas, entrevistas de empreendedorismo, você já sabe o que eu vou te pedir, né? Se inscreve aqui no canal, ativa a notificação. Voltando ao assunto do vídeo, eu não tô te falando que desenvolver um produto foda não é importante. É tão ou mais importante quanto era antigamente porque o nível de competitividade aumentou. Só que eu estou te dizendo que desenvolver só o produto, pensar só no desenvolvimento do produto, já não é mais suficiente para você atrair e fidelizar seus consumidores. Porque a gente já viu estudos, e tem estudos da CB Insights, por exemplo, que dizem que 42% das startups fecham porque criam um produto que ninguém quer comprar. Então, não estou relevando a importância de criar um produto top, mas sim dizendo que só ele não é mais suficiente. Então hoje eu vou te dizer 3 fatores que, além do produto, você precisa pensar. Não é uma lista exaustiva e eu quero que ao final do vídeo você também deixe aqui nos comentários que outros fatores você acha importante pensar no seu desenvolvimento além do produto, mas eu quero te compartilhar aqui, não em ordem de prioridade, quais são os 3 fatores que eu acho super relevantes que você considere no seu desenvolvimento. Primeira delas, conteúdo. Antigamente as conversas entre as pessoas aconteciam na família, em encontros de família, na mesa do bar. Hoje em dia já não é mais assim. Estou conversando com você, gravando aqui e deixando no YouTube. As conversas acontecem em canais de comunicação, acontecem em redes sociais. As redes sociais deram voz às pessoas e estão dando voz às marcas também. No exemplo do Magalu, que criou até um avatar, né, a Lu do Magalu. Enfim, produzir conteúdo te permite que você se aproxime dos seus consumidores de uma maneira mais frequente, consistente, humana e potencialmente muito mais barata do que fazer um anúncio na Globo, que muitas empresas nem conseguiam fazer. Então, se você quiser criar uma marca forte, você precisa sim criar conteúdo. E não estou falando para você começar a fazer dancinha no TikTok necessariamente, né? Dependendo do seu posicionamento de marca, da sua estratégia de comunicação, você tem canais diferentes a explorar, você tem que explorar mensagens diferentes, você tem até o LinkedIn para usar. Se a sua marca for B2B, uma marca que vende para empresas, você não precisa usar o TikTok. Né? Qual que é o canal de comunicação, o canal de rede social que a sua marca mais se relaciona ali, onde seus consumidores, seus clientes estão? A mensagem que você precisa falar lá, com a linguagem, ela é específica. Você tem diversas opções atualmente. O que eu estou te dizendo é, fuja do óbvio. Né? Você precisa mergulhar em profundidade no entendimento do seu consumidor e criar uma estratégia de comunicação e de conteúdo que de fato seja conectada a ele. E isso me leva para o segundo ponto aqui do vídeo, que é pensar em criar um relacionamento próximo muito além do momento da venda. Claro que existem diversos tipos de empresas, e aqui eu estou simplificando para efeito didático, mas você precisa mergulhar no entendimento do seu consumidor e entender como que você pode se aproximar dele, como é que você pode se relacionar com o seu cliente, com o seu consumidor, para além do momento ali da compra. As redes sociais, né, que foi o primeiro ponto, minha primeira sugestão para você pensar além de produto, é um caminho, mas não é só por ali, vai um passo além de novo. Né? Se tiver uma padaria, por exemplo, você sabe quando que é a data de aniversário dos seus consumidores? Daquele consumidor que está sempre ali com você? Que tal começar a criar um CRM, né, um sistema de relacionamento com o seu consumidor, para você colocar essas informações e eventualmente no dia de aniversário dele, você mandar uma mensagem, mandar uma promoção ou só uma mensagem de parabéns. Se você for dono de uma barbearia, por exemplo, se tiver um cliente fiel ali que vai toda semana fazer a barba com você, obviamente não sou eu, que tal saber a rotina dele, que dia da semana ele sai mais tarde ou mais cedo do trabalho, para chamar ele para tomar uma cerveja ali no bar da sua barbearia? Então, vendo que com esse exemplo simples, só de parar aqui para pensar no seu consumidor, no seu relacionamento com ele, a gente já está pensando muito além do produto em si. Claro que o produto é importante sim, mas ele é o coração da sua empresa.
mas só com ele já não é mais suficiente. E como os consumidores estão cada vez mais dinâmicos e como cada vez mais tem empresas entrando para competir no mercado, isso me leva para o último ponto aqui, que é um palavrão: omnicanalidade. Pode até ser uma palavra difícil de falar, mas na prática é super fácil de entender. Ela significa estar presente em todos os locais. Calma que eu não estou falando para você começar a abrir franquia para todo lado. Mesmo você pequeno empreendedor, pode estar presente em todos os canais. Por exemplo, mais um exemplo, se você for dono de um restaurante. Que outros canais de vendas você pode usar para vender para quem é cliente seu ou até para atrair novos consumidores? Você pode começar a usar os aplicativos de delivery. Claro que você precisa fazer conta porque eles comem um montão, né, do seu dinheiro, do seu faturamento. Mas é uma oportunidade sim que você precisa entender se faz sentido para o seu negócio. Afinal, ali é uma grande vitrine que tem um monte de outros concorrentes, mas também muitos consumidores. Não estar no delivery pode ser uma oportunidade perdida muito mais do que uma desvantagem por perder um pouquinho do seu faturamento. Já dizia Bill Gates há vários anos atrás que no futuro existiriam dois tipos de empresas: as que estão fazendo negócios pela internet e as que não estão mais fazendo negócios. Que tal também pensar em criar um quiosque dentro de um shopping? Começa a explorar outros canais pensando onde seu consumidor está, onde seu consumidor pode estar. Ele está em vários locais. A questão é, você pode estar lá em todos eles ou continuar só onde você está hoje. É super importante que você dê esse passo além. Quer ver uma viagem aqui? Cada vez mais tendência ainda é uma coisinha pequena, mas marcas estão lançando produtos dentro do metaverso. Existe o Decentraland, o Sandbox, por exemplo. Marcas como a Nike ou outras também que eu não estou lembrando agora já fizeram eventos, inclusive, dentro do metaverso, um universo virtual. Inclusive lançando produtos antes lá dentro do que no mundo real. O ponto é que além da quantidade de empresa ter aumentado muito, você como consumidor, agora pense em você como consumidor, você tem acesso a muito mais informação. Você entra nas redes sociais para ver as fotos dos seus restaurantes preferidos, você acompanha promoções, você pede delivery em casa, e se você for muito provavelmente igual a mim, você também muda de ideia de restaurante, você vê aqueles cupons de desconto ali, de entrega grátis. Então, estar presente em vários locais pode sim ser um canal de atrair novos consumidores e não só de atrair, mas de fidelizar, mas de te mostrar para outras pessoas e fazer com que as pessoas lembrem de você. Tá vendo que produto é importante sim, mas é muito mais do que isso? Você não vai conseguir conquistar novos consumidores ou fidelizar consumidores atuais se você pensar unicamente pelo produto. Claro que tem exceções, mas está cada vez mais difícil de você conseguir fazer isso. Por isso que chegou a hora de você fazer duas coisas. A primeira delas, lembra de deixar aqui nos comentários o que mais você pode fazer para pensar além do produto, além dessas três coisas que eu disse aqui no vídeo. E segunda coisa, compartilhe esse vídeo aqui com seu amigo futuro empreendedor ou empreendedor para que ele já comece do jeito certo. Um beijo, fui, até semana que vem.